Esse vídeo é a solução de mais um modelo com barras inextensíveis pelo método do deslocamento. Esse exemplo que nós vamos ver agora, ele tem uma barra inclinada, em que nós vamos ter um triângulo formado por 3 barras no interior do modelo, diferente do que nós vimos no exemplo anterior, em que nós tínhamos barras horizontais e verticais, e a gente viu que a solução para a determinação dos coeficientes de rigidez por termos de carga na direção da deslocabilidade translacional, ou seja, a reação no apoio do primeiro gênero. Quando você tem barras ortogonais, ela tem 2 alternativas para você chegar no seu valor. Quando nós temos barras inclinadas, seria possível fazer pelas 2 alternativas, mas vamos ver que é muito mais simples nós sempre utilizarmos a determinação dessa força que aparece no apoio do primeiro gênero para impedir uma deslocabilidade translacional. A gente vai obter, no caso de barras inclinadas, vai ser mais simples fazer pelo equilíbrio global. Mas nós vamos, de novo, nesse exemplo, explorar todas as simplificações que nós temos para reduzir o número de deslocabilidades ao máximo, podendo assim resolver o problema com um número mínimo de incógnitas, ou seja, manualmente. Esse é um segundo exercício que nós vamos fazer agora sobre solução pelo método de deslocamentos de pórticos com barras inextensíveis, explorando ao máximo todos os procedimentos que nós já vimos para diminuir o número de deslocabilidades do problema. O exemplo é um exemplo em que nós temos um pórtico que tem um triângulo no interior, ou seja, nós temos uma barra inclinada, mas a gente tem aqui um conjunto de 3 barras formando um triângulo. Além disso, nós temos engastes nas extremidades e nós temos 2 nós em que nós estamos considerando que são articulações completas. Tá? E nós vamos explorar isso para diminuir o número de deslocabilidades. Todas as barras são inextensíveis e elas têm uma rigidez à flexão EI, o produto do módulo de elasticidade do momento de inércia da seção transversal, igual para todas as barras e constante. O que se quer aqui é de chegar ao diagrama de momentos fletores do modelo. Na hora que nós vamos tratar o problema, nós precisamos identificar as deslocabilidades. E nós já vimos esses procedimentos, nós vamos primeiro identificar as deslocabilidades do tipo rotação, as chamadas deslocabilidades internas. E nesse caso, nós temos 5 nós nesse modelo, sendo que 2 são engastes, portanto, não tem rotação, então não tem deslocabilidade interna. E nós temos 2 nós que são rótulas completas, ou seja, as barras, todas as barras que chegam no nó são articuladas nas seções adjacentes ao nó. E nós vimos que, nesse caso, nós vamos utilizar aquele procedimento em que a gente desconsidera a rotação deste nó como uma incógnita do problema. E em todas as situações, em todos os casos básicos, nós vamos considerar que as barras são articuladas nesse nó. Portanto, só sobrou um nó que nós temos aqui, que está indicado, que tem uma rotação como incógnita, que nós estamos nomeando de deslocabilidade D1. Todas as 3 barras adjacentes ao nó são flexíveis, e, portanto, esse nó tem uma rotação que deve ser conhecida dentro do procedimento de análise do método do deslocamento. Portanto, nós temos que inserir uma chapa fictícia que vai fixar essa rotação na criação do sistema hipergeométrico do modelo. Agora nós vamos para a identificação de deslocabilidades externas, as translações. Se nós olharmos a configuração deformada desse modelo sem considerar mais nenhum apoio fictício, a gente vai identificar que o modelo ainda tem uma possibilidade de deslocamento na direção vertical dos nós interiores. Vamos entender isso à luz das regras que nós identificamos para deslocabilidades externas, as translações. Então, quais são as regras? Recordando,
Se nós tivermos um nó que é ligado a um nó fixo à translação por uma barra inextensível, e os demais nós não estão fixos à translação, o que nós temos que fazer é impedir a deslocabilidade, translação, na direção transversal ao eixo da barra, que une os dois nós. Nesse caso aqui, então, eu tenho esse nó, ele tem essa possibilidade de se deslocar na direção vertical, porque essa barra é inextensível e a única possibilidade que esse nó tem é se deslocar na direção perpendicular ao eixo dessa barra. O mesmo ocorre aqui com o nó que tem a chapa 1. Ele também pode se deslocar na direção vertical, porque essa barra é inextensível, uma barra horizontal, que esse engaste da direita está fixo à translação. Então esse nó pode deslocar. O que ocorre é que os dois nós não podem se deslocar na direção horizontal, ou seja, não existe deslocamento horizontal dos dois nós. Por conseguinte, esse terceiro nó que tem a rótula aqui também não tem, porque ele está ligado a esses dois nós por duas barras inextensíveis e não alinhadas, formando esse triângulo interno. E nós já vimos também que naquela segunda regra, um triângulo é uma forma rígida na translação, ou seja, esse bloco aqui de três nós aqui, ele é um corpo rígido, ele não pode girar, porque como os dois nós têm aqui posições diferentes, ou seja, para que esse triângulo girasse, seria necessário que as duas barras das extremidades tivessem deformação axial, mas elas não têm por hipótese, elas são inextensíveis. Então, o que nós estamos vendo é que a única possibilidade que esse triângulo tem, que os três nós do triângulo têm para se deslocar, é na direção vertical. E o que nós temos que fazer é impedir esse deslocamento. Essa seria a deslocabilidade T2 do problema, ela é uma translação vertical, mas é importante entender que os três nós têm a mesma deslocabilidade vertical D2, os três nós do triângulo. Então a gente tem que impedir esse deslocamento na criação do sistema hipergeométrico. Então nós podemos colocar o apoio fictício 2, o apoio do primeiro gênero na direção vertical, que impede a deslocabilidade D2. Nós podemos colocar nesse nó, partindo da regra da triangulação, a gente impediu o deslocamento vertical desse nó. E depois que eu coloquei esse apoio 2, se eu olhar pela regra da triangulação, eu vou ver que o nó extremo tem, nó da direita aqui é um engaste, não tem translação. Esse nó, depois que colocamos aqui o apoio 2, ele também não tem translação. Por conseguinte, aqui, esse nó que tem a chapa 1, ele está ligado a dois nós fixos da translação, por duas barras inextensíveis, formando aqui um triângulo dos três nós, e esse nó também é fixo à translação. Por triangulação, se esse nó está fixo à translação e esse nó está fixo à translação, o nó que tem a rótula, o nó que tem a chapa 1, o terceiro nó, esse nó superior esquerdo aqui que tem a rótula, também fica fixo à translação, ou seja, o apoio 2 foi suficiente para prender o deslocamento dos três nós, como nós já tínhamos observado. Nós podíamos começar essa análise colocando o apoio 2 também no nó superior esquerdo, e porque impediria esse deslocamento. Aí, por triangulação, esse nó inferior com a rótula aqui também está fixo à translação, ligado a dois nós fixos à translação. Ele não pode ter deslocamento horizontal, porque essas duas barras são inextensíveis. Não pode agora, depois do apoio 2, ter deslocamento vertical. Então, esse nó fica fixo à translação. Se esse está fixo à translação e aquele engaste lá da direita também está, o tem a chapa 3 também está. Então, qualquer que seja a possibilidade aqui, se eu colocar um apoio aqui no nó 2, também vai. No nó superior com a rótula, também vai. E a mesma coisa aqui para o nó que tem a chapa 2, eu posso colocar o apoio 2 nesse nó que tem a chapa 1, e aí eu vou, por triangulação, eu vou fixar esse nó aqui, porque está ligado a dois nós fixos, a tração por duas barras inextensíveis. Esse nó da rótula tem a tração impedida, quando se adiciona o apoio 2, e depois, por triangulação, esse que tem a rótula também, ou seja, e é aquilo que a gente já tinha visto. O triângulo ele é uma forma rígida na translação, e ele já tem o deslocamento horizontal impedido, já tem a rotação impedida, porque essas duas barras na extremidade são inextensíveis, então elas não podem girar, então só pode mesmo deslocar na direção vertical. E aí eu vou ter uma deslocabilidade. O caso, quando eu impuser um deslocamento D2 igual a 1, no caso 2, eu tenho que saber que eu estou impondo o deslocamento não a um só nó, mas aos três nós do triângulo. Então isso a gente vai ver daqui a pouco. A sequência aqui de solução pelo método dos deslocamentos é uma superposição de casos básicos.
utilizando o sistema hipergeométrico como estrutura auxiliar. Essa é a metodologia que nós já estamos vendo pelo método de deslocamentos. Isso é repetitivo, isso é uma receita de bolo. A gente, então, depois que identificou as deslocabilidades, o que nós fazemos é uma superposição de casos básicos, cada um deles vamos isolar um efeito cinemático do problema, um efeito de configuração deformada. No caso zero, nós temos uma situação em que a gente tem as deslocabilidades com valores nulos, é uma situação de engastamento perfeito, e nós fazemos atuar a solicitação externa. Então, esse é o caso zero. As barras elas se comportam como se fossem barras totalmente engastadas. É óbvio que tem também articulações. Então, essa barra superior, que tem um carregamento uniformemente distribuído vertical para baixo, nesse valor de 24 kg por metro, ela é uma barra que se comporta como sendo uma barra bem engastada, mas tem uma articulação aqui no lado esquerdo. A configuração deformada dela é uma configuração deformada padrão de uma solução fundamental de engastamento perfeito de uma barra isolada. Esta é uma solução fundamental que a gente consulta, que está aqui reproduzido do lado. Essa barra, ela se comporta assim. Eu sei que ela tem essa configuração deformada, essa é uma solução fundamental do problema. Quando a gente trabalha com métodos de deslocamentos, a gente sempre tem que entender que a solução global é obtida pela superposição de soluções locais. No caso, a solução local é a solução de engastamento perfeito de uma barra engastada, que tem articulação no lado esquerdo, com uma carga uniformemente distribuída. Essa solução fundamental está aqui mostrada. Eu tenho um momento no lado do engaste que tem o valor QL2/8 e o sentido horário, e a reação vertical aqui é 3/8 de QL na extremidade que tem a rótula, e na extremidade que tem o engaste é 5/8 de QE. Esse QL2/8, no sentido horário, ele tem esse valor, então dá 24 vezes 8 quadrado dá 192, ele vai ser indicado aqui no diagrama M0, como a gente no diagrama de momentos vetores do caso zero, em que a gente não desenha o diagrama, a gente indica usando a conversão de sinais do método. Então, o que nós temos aqui que essa barra tem na extremidade direita, a barra carregada tem na extremidade direita, do momento que é menos 192, porque na convenção é o momento que atua sobre a barra, no sentido horário, ele é negativo. E nós estamos vendo que as demais barras não têm carga aplicada nelas e são totalmente engastadas, todos os nós estão presos aqui. Ou seja, uma barra que pode ter deformação por fricção, pode fletir, e não tem deformação por fricção, nem tem carga aplicada, ela não tem esforço nenhum, ela não tem momento fletor. Ela pode até ter esforço axial, porque o esforço axial é indeterminado para o caso de barras inextensíveis, mas ela não tem momento fletor nem esforço cortante, nenhuma das barras aqui, a não ser a barra que está carregada aqui. Então, eu sei que essas barras da extremidade não têm momento fletor. Se não tem momento fletor, não tem esforço cortante. Então, as reações, reação vertical aqui nos engastes são nulas, porque eu vejo isso pela configuração deformada. Então, o meu ponto de partida sempre de cada caso básico é uma condição cinematicamente determinada. Eu sei que não tem deformação e não tem carga aplicada, então os momentos importantes são nulos. Daí eu não posso ter reação aqui, força vertical, nem reação momento. É assim que eu sempre determino reações de apoio nos casos básicos do método de deslocamento. Então, aí fica uma situação. Bom, essa barra ela também tem que ter esse esforço cortante aqui de 3/8 de QL e de 5/8 de QL. Ela tem que ter, esse troço não existe. Então, de onde vem isso? Bom, se aqui, o cortante está aqui, não pode vir para cá porque aqui é zero, né, então, para onde que ele vai? Ele vai, só tem um caminho para ele. Ele tem que vir via esforço normal na barra inclinada. Ele tem que vir via esforço normal no teu dia. Ele tem que fazer uma decomposição desse esforço cortante que tem na extremidade esquerda, virar esforço normal na barra e chegar nesse ponto aqui do nó. Já esse esforço cortante está na extremidade articulada lá da vírgula, já vem direto via esforço normal para cá, não pode vir para cá porque o esforço cortante é zero. Tudo vem para o apoio 2. Então, a maneira mais simples da gente calcular, determinar o termo de carga beta 2,0 é fazendo um somatório de forças na direção vertical igual a zero. A gente só tem uma incógnita, que é o próprio beta 2,0, e as reações nos engastes são nulas, reações verticais, e aí a gente chega a que é simples como isso. Quer dizer, eu vou fazer o somatório global, eu tenho uma carga total, e a carga total vai ser toda aí para o apoio 2. É assim que a gente trabalha, então, com métodos de deslocamento. Quando tem barras inclinadas, a gente não dá para fazer aqui, né, questão de ter
numa linha ou num pavimento, numa linha vertical, e como a gente fazia quando tem as barras ortogonais. A gente aí fazia o soma dos cortantes numa determinada linha onde tem o apoio fictício, uma linha horizontal, uma linha vertical. Nesse caso, a barra inclinada, nós vamos ter que fazer esse raciocínio global para identificar, para determinar o valor do termo de carga. É mais simples fazer isso. Então, eu nem vou me dar o trabalho aqui de fazer essa decomposição, saber, eu só sei que o mecanismo é assim. Não tem como ir para cortante, para as barras, os cortantes são determinados, no caso aqui são nulos, e então a única possibilidade aqui é o esforço normal. O esforço normal é indeterminado a priori, porque os valores dos esforços normais nas barras inextensíveis eles são determinados para que o conjunto fique em equilíbrio. Então, as barras inextensíveis podem ter qualquer esforço normal, porque o que elas não têm é deformação axial provocada por esforço normal. Tá? Então, e aí eu tenho o meu beta 2,0, foi calculado dessa maneira. O beta 1,0 é o momento que a chapa 1 tem que dar, é a reação de engastamento. Esse é o valor dessa reação QL2 sobre 8, que é o menos 192, tem um sentido do QL2 sobre 8. Então, aqui está indicado no sentido positivo do beta 1,0, que é esse termo de carga, que é essa reação no movimento, mas o sinal de menos indica que, na verdade, esse sentido do beta 1,0 é como está aqui na solução fundamental, no sentido horário. E nós, então, terminamos aqui o caso zero. Nós temos os termos de carga determinados, 192 kN menos o beta 1,0 e mais 192 kN para o beta 2,0, e os momentos nas extremidades de todas as barras estão indicados. Então, aqui terminou o caso zero. Seguindo adiante na solução pelo método dos deslocamentos, nós vamos agora isolar o efeito cinemático da deslocabilidade D1. A deslocabilidade D1 é a rotação desse único nó que tem incógnito, que tem rotação aqui que a gente tem que determinar. No nó nós colocamos a chapa 1. Então aqui, se é o caso 1, nós vamos isolar a deslocabilidade D1. Aqui é o procedimento padrão que nós temos no método dos deslocamentos. Essa é a solução global. Nós temos uma imposição de uma rotação na chapa 1, como se fosse um recalque rotacional, que é de 1 radiano, mas nós tratamos como um deslocamento, uma rotação pequena, porque, na verdade, D1 é um valor pequeno mesmo, mas a gente dá uma rotação de 1 radiano e trata como pequeno. E o nosso ponto de partida é sempre a configuração deformada, conhecida, imposta, em que D1 igual a 1, e nós vamos observar o que vai acontecer com o modelo, com o sistema empejamétrico nesse caso. O apoio 2 prende o deslocamento dos 3 nós, né? Prende o deslocamento desse nó aqui de baixo, mas por sua vez prende dos 3 nós do triângulo, ou seja, os 3 nós do triângulo não têm deslocamento algum. A única deslocabilidade aqui é essa rotação D1 igual a 1. E o que nós estamos vendo aqui é como que as barras se deformam quando é feita essa imposição dessa rotação D1 igual a 1. A deformação que cada barra vai ter depende da condição na extremidade oposta de cada barra. Então nós temos aqui as 3 barras adjacentes à chapa 1, 2 delas são articuladas e uma delas é engastada. O que ocorre com isso? E quando uma barra sofre um giro numa extremidade, a extremidade oposta é articulada, o que vai acontecer é que a barra vai se deformar sem que haja uma imposição de que a tangente tenha que ser igual à tangente original da barra. No caso aqui dessa barra horizontal, a tangente que chega na rótula não é obrigada a ser horizontal na configuração deformada, porque é uma rótula e ela libera a rotação. A mesma coisa para a barra inclinada, a rotação que chega nesse nó inferior, ela não tem que ter a mesma direção aqui do eixo da barra na configuração indeformada, ela chega com uma orientação qualquer, e a barra, obviamente, ela vai se deformar da maneira mais simples que ela encontrar. A maneira mais simples é que ela vai gastar menos energia de deformação, ou seja, ela vai ter apenas uma concavidade, todas as 2 barras, e essa é a configuração deformada que ela tem. Já a barra daqui da direita, ela tem a extremidade oposta engastada, então ela sai com uma tangente inclinada aqui na chapa e chega lá no engaste com uma tangente horizontal. Para que ela tenha essa condição cinemática imposta, ela tem que sair com a deformada dela, a configuração deformada, tem que haver uma mudança de concavidade. Então, no início tem uma concavidade para baixo e aqui no engaste tem uma concavidade para cima. Então, essa deformada a gente
em cada caso básico do método de deslocamento, nós temos que entender essa configuração deformada, isso é o ponto de partida de cada caso. Com base nessa situação global que eu tenho, eu quero determinar, que meu objetivo é determinar o K1 e o K2.1, que são os coeficientes de rigidez globais do caso 1. O que é o K1? O K1 é o momento que a chapa 1 tem que introduzir no modelo para que o modelo fique em equilíbrio nesta configuração deformada que está sendo imposta. E a mesma coisa para o K2.1. K2.1 é qual é a força vertical que o apoio 2 tem que fornecer ao modelo aqui para que ele fique em equilíbrio na configuração deformada que está sendo imposta. Ponto de partida é sempre a configuração deformada e eu quero saber quais são esses coeficientes de rigidez, que são as forças e momentos que vêm através dos apoios fictícios do sistema de empenjamento. É evidente que além dessas forças, o modelo fica em equilíbrio com forças e momentos que vêm através dos apoios originais do modelo. E isso a gente vai determinar também em cada situação, ou seja, o modelo sempre vai ter em equilíbrio na configuração deformada imposta, em cada caso, mas é um equilíbrio em que existem momentos e forças que são espúrios ao modelo original, porque são reações nesses apoios fictícios do sistema de empenjamento. Mas nos apoios originais também tem reações e lá vão ser determinadas e ela pode ter, na verdade, qualquer engaste pode ter, qualquer reação pode chegar nele. Então, esse aqui é o global e para que a gente possa determinar o procedimento, eu vou olhar agora o que acontece isoladamente em cada barra. E essas são as soluções fundamentais de coeficientes de rigidez locais, ou seja, de barra isolada, que nós vamos ter que consultar. Então, olhando para a deformação de cada barra, eu vou saber quais são os esforços que atuam em cada barra. Então, no método de deslocamento é sempre assim, a gente conhece a configuração deformada de uma barra, então nós conhecemos os esforços que atuam nela. Na verdade, a gente pode estender isso para o modelo. Conhece a configuração deformada do modelo, sei quais são todas as forças que tem que atuar através dos apoios originais ou os apoios fictícios, para que esse modelo fique em equilíbrio nesta configuração deformada imposta. Então, eu vou consultar agora soluções locais de barras isoladas, são os coeficientes de rigidez locais. Para essa situação aqui, eu vou olhar cada uma das barras e vou olhar quais são os esforços que elas têm que ter para que elas fiquem em equilíbrio nesta configuração deformada imposta, em que o nó aqui comum das três barras tenha uma rotação de D1 igual a 1. É o que está sendo indicado aqui. Aparecem, então, forças transversais a cada uma das barras e aparecem momentos para que elas tenham essa configuração deformada. Essa é a solução fundamental. Quando nós impomos uma rotação, as soluções fundamentais são momentos e forças transversais, forças perpendiculares ao eixo da barra. Eu não estou indicando aqui os valores das forças transversais quando eu não precisar. Eu não vou usar, é aquilo que eu falei, esse cortante que aparece aqui, ele não pode vir para a direita. Por que não pode para a direita? Porque na direita tem um cortante conhecido que é pela configuração deformada. Então só tem um jeito. Esse cortante aqui tem que vir via esforço normal. Esse raciocínio é complicado, não dá para... Então a gente vai pensar globalmente para calcular o K2.1. Vai ser o esforço no apoio 2 devido à rotação D1. Mas as soluções fundamentais que eu tenho aqui são, então, o que me interessa nesse caso são os momentos, fletores nas barras todas, isso eu tenho, aqui são os sentidos físicos dos momentos, e as reações, no caso, só vou usar essa reação aqui, vertical, porque eu vou precisar que ela é a reação do engaste. Verifique, então, quando tem rótula, é evidente que a gente não tem momento na extremidade da barra. E a gente também sabe que, dando um giro no sentido anti-horário, os momentos que aparecem na extremidade que sofre o giro têm o mesmo sentido anti-horário. E os cortantes nas extremidades, as forças transversais, são tais que a barra fique em equilíbrio nesta configuração deformada. Então, todos os momentos aqui têm sentido anti-horário, inclusive esse que tem a extremidade aqui do engaste, que tem uma tangente horizontal, todos eles são no sentido anti-horário. Aqui, então, é 3EI sobre L, sendo L igual a 8 para a barra articulada, e aqui é 3EI sobre 10, porque L é o comprimento dessa barra inclinada, e aqui é 4EI sobre L, sendo L igual a 4, e aparece na extremidade oposta ao giro 2EI sobre L. Então, isso é o que nós temos de conhecido da configuração deformada. As reações, elas são tais que equilibram, ou seja, sempre os cortantes aqui vão formar conjugados binários no sentido
horário, porque vai equilibrar os momentos que estão no sentido anti-horário. E por isso que essa força aqui é para baixo, por isso que essa força é para cima e assim por diante. Tá? Então, nós já estamos vendo que o K11, que é o momento necessário lá da atuar total, é a soma, né, dos momentos necessários para girar cada uma das barras. Então, você funciona como se fossem 3 molas em paralelo, em que nós somamos os momentos que temos que dar para cada uma das barras para obter o efeito global. Isso é essencial aqui no método de deslocamento, essa questão de somar coeficientes de rigidez locais para obter um coeficiente de rigidez global. Tá? Então, aqui, dessa solução nós tiramos tudo. Repara que os sentidos físicos deles não indicados aqui, mas lá no diagrama, nós vamos indicar isso com a convenção de sinais. Então, por exemplo, aqui é mais 4i sobre 4, e aqui é mais 2i sobre 4, que eu estou indicando na extremidade, porque é no sentido anti-horário. Aqui é mais 3i sobre 8, porque é no sentido anti-horário. Aqui é mais 3i sobre 10, porque é no sentido anti-horário. E eu tenho aqui já indicado esse K1, que é a soma desses 3 momentos, e dá esse valor que está indicado, mais 67i sobre 40. Nós estamos definindo tudo em função do parâmetro EI, né, que a gente não está dando valor, mas diz que é constante para todas as barras. E essa barra daqui de baixo, ela não sofreu nenhuma deformação, ou seja, ela não tem nenhum esforço. Ela não pode ter cortante, não pode ter momento fretor, então as reações vertical aqui nesse engaste, reação-momento, tem que ser zero, senão seria uma inconsistência. Se tivesse momento, se tivesse cortante aqui, não seria o cortante e momento na barra que ela tem que ter. Ela tem que ter porque não tem deformação e pode se deformar. Então, é assim que é. Assim como aqui tem que ter essa reação, porque a barra fica em equilíbrio precisando dessa força para baixo e esse momento 2 sobre L aqui nessa extremidade. Quem forneceu esse outro momento, os 3 momentos aqui, foi a chapa 1 e é o próprio K1. Só resta calcular, então, o K21. E aí a gente vai fazer o raciocínio global. O raciocínio global é o raciocínio em que nós vamos olhar globalmente o equilíbrio do modelo. Nós temos conhecido essa reação vertical, e aqui não tem reação vertical, é nula, então só existe uma incógnita para somatório de força na direção vertical igual a zero, somatório de FY, e é o que é o K21 que nós queremos determinar. O mecanismo de como que a força chega lá, a gente já mostrou, já falou, já comentou que só tem uma alternativa, ser via esforço normal. Mas a gente não precisa fazer isso, a gente faz esse equilíbrio global e verifica que o valor do K21, que é para cima, assumindo positivo, menos 6i sobre 4 quadrado é igual a zero, então vai dar K21 é igual a mais 6i sobre 4 quadrado, que simplificando dá mais 3i sobre 8. Então, essa sempre é a lógica que nós vamos adotar no método de deslocamentos. A gente entende a configuração deformada global do modelo, olha para a configuração deformada de cada barra isolado. Essa configuração deformada de cada barra isolado são soluções fundamentais que fornecem os esforços nas barras isoladas com uma deformação conhecida, são os chamados coeficientes de rigidez locais, e com base nos coeficientes de rigidez locais, nós vamos obter os coeficientes de rigidez globais, e mantendo ou satisfazendo aqui o equilíbrio do conjunto e o equilíbrio de cada barra isolada. Ou seja, cada barra isolada, cada nó aqui está em equilíbrio, mas, obviamente, como foi dito, está em equilíbrio à custa de momentos e forças que atuam através do apoio fictício. E assim também nós determinamos aqui as reações de apoio. Existe aqui só uma indicação de uma reação horizontal nesses engastes aqui. Elas existem, a gente não calcula, não está precisando calcular essas reações, porque não é necessário, porque a gente quer determinar que é só o diagrama de momentos. Mas estão indicadas aqui mostrar que elas existem. Elas têm que, para esse modelo estar em equilíbrio, ainda precisa ter essas reações horizontais, e o cálculo delas teria que fazer alguma decomposição, alguma coisa, e nós não estamos interessados. Mas, de qualquer maneira, está mostrado que tem reação horizontal, sim. E o esforço normal nessas barras das extremidades, eles são diferentes de zero. Mas com uma barra inextensível, ela pode ter qualquer esforço normal. Seguindo adiante, o que nós temos é o caso 2. O caso 2 é o caso em que nós já comentamos que ele vai ser uma imposição da deslocabilidade D2, só que agora é uma deslocabilidade com valor unitário, e nós já vimos que para impor essa configuração deformada, nós damos um recalque vertical nesse apoio 2, mas o triângulo é uma forma rígida. Então, na verdade, quando der um deslocamento D2 igual a 1 no apoio 2, eu vou levantar não só
o nó onde está aplicado o apoio 2, mas também os 3 nós do triângulo. E aí a configuração deformada é essa aqui. Ou seja, o triângulo ele se deslocou como um corpo rígido. A chapa 1 está prendendo essa rotação aqui, então não tem deformação na barra horizontal, nem deformação na barra inclinada. E a barra vertical aqui, birrotulada, também subiu como um corpo rígido. Ou seja, essa é a configuração deformada. O que eu tenho que olhar é a configuração deformada das duas barras da extremidade. Essas duas barras da extremidade, elas têm situações de extremidade distintas. No caso, a barra inferior aqui, horizontal, ela tem um engaste e tem uma rótula. Então, ela vai se deformar, vai ter um deslocamento vertical de D2 igual a 1, mas a tangente da elástica, né, da configuração deformada, vai chegar com uma inclinação qualquer, porque tem uma articulação. Já da barra da direita, a chapa 1 prende a rotação D1, no caso 2, então a tangente tem que sair daqui horizontal aqui da chapa, e vai ter que chegar horizontal. Então repara que aqui tem só uma concavidade para cima e aqui tem duas concavidades. Na esquerda tem uma concavidade para baixo e na direita tem uma concavidade para cima. Isso vai direcionar as duas soluções fundamentais distintas. Então o que nós vamos ver agora, olhando essa solução global do problema, nós temos aqui que determinar os coeficientes de rigidez globais, que são K12, é o momento que tem que atuar através da chapa 1 para impor essa configuração deformada, onde D2 é igual a 1, e o K22, que é a força que tem que ser aplicada através do apoio 2 para manter o modelo em equilíbrio nesta configuração deformada que é imposta. Aqui dentro nós aplicamos D2 igual a 1 e aqui nós estamos multiplicando lá de fora por D2, que é o valor do final do deslocamento, que vai ser pequeno. Por isso que a gente pode tratar isso aqui como pequeno deslocamento. Olhando então em cada barra, o triângulo, como foi dito, ele se desloca como corpo rígido, não tem esforço algum. As únicas barras que têm solução fundamental que nós vamos usar são essas duas barras flexíveis. Então aqui tem aquela deformada, sai com a tangente horizontal, chega com a tangente horizontal. Existe lá um momento, que é o que aparece na extremidade, sofreu o deslocamento, esse momento tem um sentido anti-horário, consistente com o fato de concavidade para baixo, traciona as fibras superiores, então o momento aqui é no sentido anti-horário. Na extremidade aqui direita a gente tem concavidade para cima, traciona as fibras inferiores, e aí o momento também é no sentido anti-horário, 6 aí sobre 4 ao quadrado é o valor. Esses cortantes é a soma desses dois momentos, mais formando esse conjugado no sentido horário, então o valor é a soma dos dois momentos dividido pelo braço da alavanca, por isso que dá 12 aí sobre 4 ao cubo. E do outro lado, o que a gente tem é que a gente não tem momento na extremidade articulada e a concavidade é para cima, o momento traciona as fibras inferiores, ou seja, o momento que atua aqui é no sentido horário. E é 3 aí sobre 4 ao quadrado, e os cortantes são 3 aí sobre 4 ao quadrado dividido por 4, que é o conjugado, é o braço da alavanca aqui. E aqui está sendo indicado o valor dessas forças aqui nas extremidades, porque elas vão ser as reações nos engastes. Então, essas são soluções fundamentais, locais, de coeficientes de rigidez locais, que nós vamos usar para determinar o que ocorre no modelo globalmente. Então, eu indico o diagrama de momentos fletores assim, através dessa conversão de sinais. Nas seções onde aparece o momento, você vê que as seções de todas as 3 barras do triângulo, momentos nulos. Só aparece o momento aqui no sentido horário, que é o menos 3 aí sobre 4 quadrado, e obviamente na rótula é zero. E na outra barra superior, que tem deformação, o momento que são no sentido anti-horário, por isso que é mais, e os dois momentos são iguais a mais aí sobre 6 ao quadrado. Essa reação, momento, aparece, que vem daqui, quem fornece esse momento é o engaste, e quem fornece essa reação aqui é a chapa 1, por isso que o K12 é direto, o igual a mais 6 aí sobre 4 quadrado, mais 3 aí sobre 8, que é igual ao K21, como nós vimos no caso 1, e tem que ser sempre assim, né? Isso a gente já mostrou isso, o teorema de Bethe demonstra isso, vem lá dos princípios dos deslocamentos virtuais. A mesma coisa aqui embaixo, nesse momento, então, de que forma nós vamos determinar o K22, que é o que está faltando aqui? A maneira mais simples para fazer isso é determinando por somatória global na direção vertical, e nós conhecemos as reações aqui, são duas reações para baixo, então o somatório de Fy se igual a zero, dá o K22, menos 3 aí sobre 4 ao cubo, menos 12 aí sobre 4 ao cubo, menos porque eles são para baixo, entrou na equação de equilíbrio com sinal de menos, isso é igual a zero. A soma de K22 menos 3 aí sobre 4 ao cubo, menos 12 aí sobre 4 ao cubo, igual a zero. Quando você passa para o lado de lá, o sinal é igual. O K22 tem duas componentes e obrigatoriamente essas componentes têm que ser positivas, né? Então, nós já comentamos sobre isso. Fazendo aqui as simplificações, a gente obtém aqui os valores da K22 na forma aqui de uma fração em função de EI. Assim, nós já
determinamos todos os casos. Eu tenho indicado os momentos de cada caso, já calculei os coeficientes de rigidez globais de cada caso e o que a gente tem que fazer agora é simplesmente restabelecer as condições de equilíbrio do problema, que o que nós vamos fazer na superposição dos casos básicos, nós vamos impor que os efeitos dos apoios fictícios são nulos. E aí, porque esses apoios não existem no modelo original. Então eu vou zerar os momentos na chapa que vem através da chapa 1, zerar na superposição. Então beta 0 é o momento que vem na chapa 1, no caso 0. O momento que vem na chapa 1, no caso 1, é o produto K1 vezes D1. Por quê? Porque K1 foi provocado por D1 igual a 1. Então o efeito final do caso 1 para esse momento que vem pela chapa 1 é o K1 vezes D1. O momento que vem pela chapa 1, no caso 2, é o produto K12 vezes D2, porque K12 é provocado por D2 igual a 1. E somando esses 3 momentos que vem pela chapa 1 de cada caso, a gente impõe que seja igual a 0. A mesma coisa para o apoio primeiro gênero fictício 2, que a gente fazia soma de todas as forças que vêm através desse apoio, são nulas porque esse apoio não existe na estrutura original. E aí eu tenho beta 2,0, que é a reação que aparece no caso 0, a reação que aparece no apoio 2, no caso 1, é K21 vezes D1, porque K21 é provocado por D1 igual a 1, então o produto dá o efeito final do caso 1, e a reação que aparece no apoio 2, no caso 2, é o produto K2 vezes D2, tudo isso a gente somando a 0. O que nós temos aqui é um sistema de equações de equilíbrio, em que nós vamos determinar quais são os valores que D1 e D2 têm que ter, para que a gente tenha de volta o equilíbrio do modelo original, que não tem esses apoios fictícios. E aí, usando os valores que nós já vimos aí nos casos básicos, nós temos os termos de carga, eu estou colocando aqui nessa notação matricial aqui, e eu coloquei o EI do lado de fora. Com isso, eu calculo o valor de D1 e D2, e sai aqui os valores em função de 1 sobre EI. Eu coloquei com 2 casas decimais, e aí esse valor é pequeno, porque o EI é da ordem de 10 a quarta, 10 a quinta, para quando a gente usa unidades de quilonewton em metro, ou seja, o produto EI tem unidade de quilonewton por metro quadrado vezes metro a quarta, quilonewton vezes metro quadrado. Então, e D1 é uma rotação que deu mais, quer dizer que o final dela é no sentido anti-horário. E o D2 é menos porque é um deslocamento vertical para baixo, que tinha que ser, né? A estrutura está se deformando, a carga é para baixo, então ela dá uma estrutura para baixo. E, finalmente, a gente obtém os diagramas de momentos fletores finais, em que nós temos aqui a soma dos momentos em cada extremidade de barra, vinda dos 3 casos, do caso 0, do caso 1 e do caso 2. Nós vamos fazer essa superposição aqui, só que agora a gente já conhece o valor de D1 e D2. Então, o valor de D1 é aquela rotação em função de 1 sobre EI, com valor com sinal positivo, e o D2 é um para baixo, negativo, também em função de 1 sobre EI. Os diagramas M0 tem só um valor na extremidade dessa barra daqui, que era de desgastamento, o resto era 0, e os valores do M1 e do M2 são todos função de EI, que multiplicando por D1, que é a função de 1 sobre EI, vai cancelar o EI, e essa conta que a gente faz, e usando a convenção de sinais, a gente tem esses momentos aqui nas extremidades de todas as barras. O que nós temos que fazer, que já foi feito, eu não vou repetir novamente isso, agora nós vamos interpretar esses sinais aqui da conversão de sinais do método do deslocamento para identificar quais são as fibras tracionadas nas extremidades de cada uma das barras, porque nós vamos traçar o diagrama de momentos fletores do lado da fibra tracionada. E a gente usa um procedimento, quando a gente sabe qual é o momento nas extremidades de uma barra e sabe qual fibra tracionada, se a barra estiver descarregada, a gente simplesmente traça o diagrama unindo os valores das extremidades das barras para uma linha reta. Quando a barra é carregada, a gente pendura, a gente superpõe a partir da linha reta que faz o fechamento, essa linha tracejada que aparece aqui, um diagrama de viga biapoiada correspondente para a carga no trecho, que no caso é o QL2 sobre o DMM 192. Isso aqui é detalhe que a gente já viu como é que faz, é só uma repetição, mas mostrar que o procedimento é esse, e a gente, no final, tem que mostrar o diagrama do lado da fibra tracionada, porque é isso que importa para quem vai fazer o dimensionamento dessa estrutura. Essa conversão de sinais é só intermediária no processo, o que interessa realmente, o resultado final, são esses diagramas de momentos fletores desenhados do lado da fibra tracionada. A unidade desse diagrama aqui, então, é tudo quilonewton metro. E assim a gente vê que
é um procedimento em que nós exploramos assim, barras inextensíveis e exploramos essa questão da rótula completa e obtivemos um modelo que tem só duas incógnitas e conseguimos resolver isso manualmente, sem tanto trabalho, evidente, mas é possível, então, a gente chegar a uma solução para esse tipo de modelo que é relativamente simples. Mas, assim, o que importa aqui foi essa questão de entender como é que a estrutura se comporta, entender essa questão do triângulo, que é um conjunto de barras de forma triangular, se comporta para deslocabilidades externas, para translações como um corpo rígido, e essa separação que a gente faz entre o comportamento de rotações e translações quando a gente tem barras inextensíveis. Essa assim, foi mais um exemplo em que nós vimos barras inextensíveis e essa questão de translação e rotação. Nós acabamos de ver, então, a solução de um modelo com barra inclinada, como um triângulo e algumas rótulas também, solução manual, pelo método de deslocamentos com barras inextensíveis. Isso, então, nós fizemos já até agora simplificações do tipo eliminação de balanços. Na verdade, balanços não são eliminados, a gente simplesmente considera só as cargas do balanço, não considera as deslocabilidades dos nós livres do balanço. Isso é só um procedimento para diminuir o número de incógnitas, mas não modifica o resultado. Depois nós vimos que a simplificação de barras inextensíveis, e depois nós vimos uma simplificação para desconsiderar deslocabilidades internas, rotações de nós com articulações completas. Ainda tem aquela questão também do apoio do segundo gênero, no qual só converge uma barra, que a gente interpreta como sendo um nó engastado e a barra articulada. Isso foram os três tipos de simplificação que a gente viu para reduzir o número de deslocabilidade, e isso termina. Existem diversos outros exemplos disponíveis no livro e de provas anteriores que resolvem esse tipo de modelo, mas o que nós vamos fazer em seguida agora é entrar com o quarto tipo de simplificação, que é a consideração de algumas barras infinitamente rígidas. Isso vai ainda nos levar para alguns procedimentos para identificação de deslocabilidades, mas é um pouco diferente quando a gente tem barras infinitamente rígidas. A questão das barras inextensíveis é que a gente viu que os esforços axiais não são conhecidos a priori nas barras inextensíveis, porque elas não têm deformação axial, então os esforços axiais sempre são consequência do equilíbrio do conjunto. A gente viu isso, em algumas situações até os esforços axiais podem ficar indeterminados, a gente comentou um pouco sobre isso nesse último exemplo que a gente viu, mas é o que a gente faz quando a gente tem barras inextensíveis. Essa questão pode acontecer de ficar em determinados esforços axiais. No que vem depois, a gente vai ver que são a consideração de barras inextensíveis e infinitamente rígidas, a flexão, vai nos levar que, além dos esforços normais, nós não vamos conhecer a priori os esforços transversais, os momentos fletores e os esforços cortantes na barra, porque ela não tem deformação nunca por flexão, ela está sempre reta. E isso vai acontecer com os esforços que aparecem nessas barras infinitamente rígidas, são consequência do equilíbrio do conjunto, e a gente vai entender como é que se opera isso. Aí a identificação das deslocabilidades vai ser nós vamos ter que realmente entender como é que o modelo se deforma para poder identificar as deslocabilidades. De qualquer maneira, a gente sempre vai usar o procedimento de identificação de deslocabilidade de uma forma indireta. Nós vamos identificar deslocabilidades através dos apoios fictícios que nós introduzimos na criação do sistema hipergeométrico. Para cada apoio inserido, para prender o modelo, nós identificamos uma deslocabilidade, quer seja chapas, quer seja apoios do primeiro gênero. Mas no caso de barras infinitamente rígidas, como nós vamos ver, fica acoplado a questão de rotação e deslocamento transversal de uma barra. Isso é que nós vamos ver em seguida.